Boa noite! Estamos aqui no workshop gratuito Boa Destravar noite. Network. Como destravar o seu network, que é a sua comunicação em eventos de network, gravar um vídeo para as redes sociais, que hoje é o que mais nós precisamos, é fazer vídeos. Você pode ter uma equipe de marketing top. Aí ele vai fazer toda aquela programação e vai chegar o dia X, que ele vai falar para você, olha, eu quero que você grave pelo menos 3 vídeos, porque eu preciso postar 3 stories. Aí você, e agora? E agora que eu não gosto de falar no vídeo, eu me sinto uma boba, um bobo falando para uma câmera que eu não estou vendo ninguém, ou eu tenho vergonha de me expor, porque as pessoas que estão ali me vendo, o que elas vão pensar de mim? Ah, eu tô gorda, ah, eu tô velha, ah, eu não me maquiei, ah, eu não tô com a roupa adequada. Tudo é motivo para você não gravar o vídeo e não fazer o conteúdo. Aí o coitado do marketing vai ter que se virar nos 30 para inventar vídeos, stories, carrossel. Aí ele vai falar, pelo menos você conseguiria gravar um áudio para mim? E aí eles fazem uma montagem de fotos com a sua voz, pelo menos. Então, você vai ser conhecido como aquele que ajudava o Silvio Santos antigamente, que só aparecia a voz dele. Então, vamos pensar que nós estamos num mundo internetizado. Tudo é rede social. Quando você conhece alguém, a primeira coisa que você pergunta é: qual o seu Instagram? Qual o seu Facebook? Agora nem tanto, porque o Instagram está mais em alta. Qual o seu LinkedIn? Eles querem saber quais redes sociais você está inserido, por quê? A tua rede social é a sua vitrine. Nós não estamos falando aqui de seguidores, porque seguidores verdadeiros, aquele seguidor que realmente engaja, que interage com você, é conquistado 1 a 1. Agora, não caiam na besteira de comprar seguidores, porque isso não atrai audiência e, muito pelo contrário, hoje o algoritmo do Instagram está tão perfeito que quando ele vê que o seu perfil tem seguidores fake, que foi comprado, porque eles sabem, não são besta, né? Eles não entregam o seu conteúdo, simplesmente você cai no esquecimento. Aí você fala, nossa, eu tenho 10 mil seguidores e tem 2, 3 curtidas. Claro, ele não entregou o seu vídeo, o seu conteúdo, porque ele sabe que você está boicotando algo que era para ter seguidores reais, que o que eles querem, essa interação, é uma rede de entretenimento. As pessoas usam para... Não é nem para vender, gente. A diferença está aí. Você não vende nada. Você mostra o que você tem a oferecer, você engaja com as pessoas, elas começam a gostar de você, aí, a partir daí, elas vão começar a se interessar. Nem todas, tudo bem. Aquelas pessoas específicas que vão gostar da sua fala, vão gostar do seu jeito de apresentar, aí ela vai querer saber mais sobre o seu produto. Então, o que você vai fazer nas redes sociais? Você vai estimular a pessoa a querer comprar de você. Se você entrar nas redes sociais vendendo, você vai ser mais uma no meio da multidão para ficar naquele dedinho que rola, porque você chegou e fez: oi, boa noite. A pessoa já te pôs para cima. Porque isso não chama a atenção de ninguém. Infelizmente, o ser humano, ele é egoísta. Ele pensa nele. Ele não quer saber se está dando boa noite, quem é você. Ele quer se entreter com algo que o interessa. Então, a primeira coisa é você chegar chegando. Você tem que impactar nos 3 primeiros segundos, para aquele dedinho nervoso não passar por você. Então, é isso que eu falo sempre para as pessoas. Você tem que mudar a sua forma de comunicação e você tem que ser atraente, persuasivo e não interessante e não interesseiro.
Então, você tem que fazer essa união perfeita para as pessoas gostarem de você, porque, primeiro, pessoa compra de pessoa. O que mais tem hoje é robô, é algoritmo que faz as coisas, pode utilizar os aplicativos que nos apoiam? Claro! A inteligência artificial é uma ferramenta riquíssima, mas ela é o seu auxiliar. A hora que você começar a passar a colocar a inteligência artificial na sua frente, aí quem vai vender, quem vai fazer tudo para você é inteligência artificial, acabou. Você não é mais uma pessoa se conectando com pessoas, porque isso começa a ficar tão artificial e robotizado que você não tem mais a credibilidade que tinha antes, porque todo mundo sabe o que é inteligência artificial. Então, você quer enganar quem? Primeiro, você quer se enganar e você quer enganar as outras pessoas, acabou. O teu produto já não é mais interessante para ninguém. Eu tive que aprender tudo na raça. Eu sou do tempo que a gente só conversava ou por telefone ou presencialmente. Então, eu tive que me atualizar para poder entrar nesse mundo internetizado e também viabilizar a própria comunicação que eu tenho através dos meus conteúdos, das minhas mentorias, para viabilizar por ser online. Hoje o nosso workshop é o Destravar Network. Tudo que nós já conversamos até agora, o quanto isso é importante para você ter conexão, parceria, abertura de portas, as pessoas te conhecerem, porque eu não compro de quem eu não conheço. Então, como é que você quer que a pessoa acredite que teu produto é maravilhoso com a concorrência que existe no mercado? Ela tem, claro, os grandes, né? As grandes marcas, tem a fama, mas isso foi de uma hora para outra? Não, foi também conquistada. Então, nós temos que pensar que eles também galgaram como nós estamos galgando. Claro que quando você é grande, você tem mais bala na agulha para investir e você acelera o processo. Nós somos persistentes porque o empreendedor, ele é guerreiro, ele vai atrás, ele vai conseguindo conquistar passo a passo, mas ele chega lá com persistência, com constância e com qualidade. Essa é a diferença maior que nós temos que mostrar para o nosso cliente, ou futuro cliente, ou aquele que está nos assistindo, ele tem que ter essa clareza de o quanto você tem valor. Primeira coisa, que quando você vai gravar um vídeo, quando você vai fazer a apresentação do seu negócio numa reunião de networking, como o André, que vai estar lá na rodada de negócios, o teu problema, estou falando o teu, mas não é o de vocês, é dessa audiência que vai assistir depois gravado, o problema é com a sua autoimagem, o como você se enxerga. Tem pessoas que são lindas na sua essência, não existe beleza, existe como você enxerga o que é um padrão de beleza que foi estabelecido. Aí, mas você se olha no espelho, como na primeira imagem, e se vê uma bruxa. Você tem todo o porte, você é uma pessoa bonita, agradável, um sorriso maravilhoso, mas quando você se olha no espelho, você não se gosta. Este é o grande problema, quando você não gosta da sua imagem. Ou tem aquela pessoa que vocês já devem ter visto, que não vamos criticar ninguém, que ela não está na sua melhor performance, ela às vezes é bem espalhafatosa, é aquele jeito louco dela, mas ela se olha no espelho e ela se vê uma lady, ela se vê top. Por que não? A autoestima dela é meio distorcida, mas pelo menos ela tem alguma. Pior é aquela que não tem, né, essa autoestima elevada. Então, vamos pensar que nós não temos que ser discrepantes, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, nós temos que simplesmente aceitar que nós estamos nesta condição hoje, a idade chega para todo mundo, a sua aparência, ela, claro, importa, porque ela é a primeira que chega, só que, quando você fala, quando você se expressa,
essa imagem vai ficando para segundo plano, porque a comunicação, a tua expressão, a sua pele exala segurança, como exala insegurança. A sua pele e o seu jeito exala uma timidez. Só que você pode, com o tempo, destravar essa timidez. Porque o que eu falo, a timidez não impede ninguém. Tem grandes players que, quando vão entrar no palco, estão tremendo por dentro. Sabe qual é a diferença deles para nós? É o como eles disfarçam esse medo e essa timidez. Tem gente que consegue deixar tudo isso no bastidor e não transparecer, porque isso é uma questão de tempo, e outros, primeira coisa que chega para falar: oi, gente, tudo bem? Desculpa, eu estou muito nervosa, é a primeira vez. Acabou a tua apresentação. Gente, se você não falar, não é todo mundo que vai perceber a real situação. Então, vamos pensar assim: o que eu estou sentindo, eu internalizo, só que eu tenho uma coisa muito importante, que é o que eu falo que não é mágica, é treino. Não existe timidez, não existe uma pessoa que fale mal ou fale bem, não importa. É o quanto ela treinou para isso. Então, você tem que treinar no espelho, você tem que treinar no celular, grava, apaga, grava, apaga. Você tem que pôr a sua família sentada no sofá e falar: agora vocês vão me ouvir porque eu vou me apresentar. Ninguém melhor do que a sua própria família para falar: nossa, ficou legal. Tá falando errado, não gostei. Aí você vai, porque a sua família você vai aceitar essa crítica, porque são próximos a você, claro, não vai dar loucura e xingar todo mundo, mas você vai falar: tá bom, vou melhorar, vou treinar mais e eu vou apresentar de novo para vocês. Porque você vai engajando a sua família toda dentro desse seu propósito, que é crescer. O que todo mundo quer, com tudo isso que nós estamos falando, é um crescimento. É que a sua empresa dê certo, que você comece a ganhar dinheiro, que você comece a oferecer o melhor produto e serviço para o seu cliente. E, claro, um serviço bem feito merece ser bem remunerado. Essa é a síntese de tudo isso que nós vamos falar hoje. Vou passar aqui para o próximo. Nós já falamos quanto à autoimagem, o como você se vê. Não é o que realmente você representa, é como você se vê e o como você acha que as pessoas vão julgar você. Só que agora eu vou mostrar para vocês quem era a Mari Casarejas. Diferente? Essa Mari aqui de 2015 era uma empreendedora que resolveu empreender na área da confeitaria, da alimentação. Eu era uma pessoa que ficava só nos bastidores. Eu trabalhava muito, não queria ver pessoas, olha a diferença. Não queria ver pessoas, não me comunicava, eu era boa na produção, no conduzir da confeitaria, falar com os colaboradores. Eu cheguei a ter 25 funcionários dentro das confeitarias, foram 2. Só que eu não tinha o contato direto com o público, porque eu fazia parte do operacional, porque eu queria entregar a melhor experiência para o cliente. Então, eu sempre colocava alguém na frente para falar sobre o meu negócio, que é o que muitas empresas fazem hoje. Muitas empresas fazem isso. Você acha que aquele que está divulgando, aquele que está fazendo a propaganda, é até o dono. Não é. O dono, às vezes, nem aparece. Só que para quem é grande, isso não importa. Agora, para quem é menor, porque por mais que eu tivesse uma ótima aceitação, vendia muito bem, fui abrir uma confeitaria no shopping, então estava tudo bem, estava ganhando dinheiro. O que eu visava é qualidade, bom serviço, ganhava o meu dinheiro, pagava meus funcionários, estava maravilhoso. Eu descobri o mundo da psicologia, o mundo do entender o ser humano. Aí, logo depois, veio uma pós-graduação em neurociências, depois neurobrand, porque eu amo estudar. Quando a gente começa, parece um bichinho que vem na gente, você faz uma coisa atrás da outra, né? E com o fim da pandemia, voltaram os encontros de network, graças a Deus. E aí eu voltei ao retorno do network, atendendo em psicoterapia, mas para empreendedores.
eu comecei a atender as pessoas, a ver a dificuldade que as pessoas tinham na parte psicológica do trabalhar com a sua empresa, da apresentação. Só que dentro desses eventos, as pessoas falavam: Nossa, Mari, você fala muito bem. E nessa época eu não falava bem, mas elas achavam que eu falava bem. Mas eu sempre fui muito ligada ao network, e isso foi me dando treinamento natural para a minha verbalização ficar cada vez melhor. Então, foi através do network que eu posso dizer para vocês que eu tive essa abertura de portas, essa abertura de a indicação das pessoas de quererem aprender comigo como eu fazia para me comunicar daquela forma e como o meu network fluía. Aí veio a ideia da mentoria Destravar Network. Só que, efetivamente, eu comecei as turmas o ano passado, que foram as turmas mais estruturadas. Então, em 2025, eu posso dizer que, após todas as mentorias, eu estou muito mais preparada, porque tudo, de novo, é treino, não é mágica. Eu também fui me aperfeiçoando e treinando. Então, as coisas vão melhorando, né? E com isso vieram as palestras. Eu sou agora, graças a Deus, com muito orgulho, escritora. Lancei uma antologia na Suíça, em Genebra. Maravilhoso. Estou escrevendo um livro, está em fase de finalização, vai ser lançado agora. Logo, logo convido vocês para a noite de autógrafo nas livrarias. Comecei a fazer lives, podcasts e também a rodada de negócios. Estava pouco, eu queria mais coisa. Então, é mentoria. A minha agenda, graças a Deus, que eu adoro, está sempre ocupada. Por quê? Eu estou sempre... O meu foco é network, pessoas, empresas, empreendedores. Então, tudo gira em torno desse universo. Vou mostrar aqui para vocês. Foram 7 mentorias já finalizadas. Como vocês podem ver, quem está aqui comigo hoje é a Joyce, ela participou da primeira mentoria Destravar Network. Com o tempo, os conteúdos foram ficando mais complexos, eu fui agregando mais valor. A Joyce mesmo depois participou de outra mentoria, ela já sentiu uma diferença. E essa última, então, está com aquele plus. Depois vocês vão saber qual é esse plus. Agora eu gostaria que vocês se analisassem. Isso é uma análise. Autoridade da comunicação. O que para vocês é difícil criar essa autoridade? O que é o principal que pega? Aquele X que você fala, quando chega nessa hora eu não aguento. É olhar no olho da câmera ou estar ao vivo, falar com voz firme, porque às vezes você, na hora de se comunicar, você gagueja, ou a tua voz fica para dentro, porque tudo isso é uma questão de postura também. Quando eu falo assim, a minha voz fica de um jeito. Quando eu falo mais aberta, eu estufo, não é questão de ser, né? Não precisa se impostar demais, mas a sua posição melhora a sua vocalização também. A Débora está entrando. Olá, boa noite, Débora, tudo bom? Bom, vamos lá. Oi, boa noite. Desculpa, meu microfone travou. Não, sem problema algum. Vamos continuar. Mas depois você pega a gravação, que vai ficar disponível para vocês, aí você pega a introdução, tá bom? Agora você chegou na hora do X da questão. Maravilha. Peraí. Eu pediria para você fechar o seu... Bom, eu estou fechando aqui o microfone. Tá. Qual é a maior dificuldade? Falar com voz firme, usar momentos estratégicos. Você sabe a hora de como dar a pausa, como causar um impacto, como despertar um interesse, como fazer os gestos marcados e a sua comunicação não ser à la robozinho William Bonner, quieta aqui, sem fazer nada, porque nós temos que usar todos os nossos sentidos
e usar o nosso corpo em nossa comunicação, porque o nosso corpo fala. Então, é um gesto marcado, é o quanto você verbaliza, é mexer o seu corpo para mostrar para as pessoas o quanto você está confiante e tranquilo daquilo que você está passando para as pessoas. Outro questionamento. O que te atrapalha para gravar um vídeo? Na hora que você pega o celular, vou pegar aqui para exemplificar para você, você pega o celular e fala, hoje eu vou gravar. Eu ouvi a Mari falar na mentoria que a gente tem que se desafiar. Então, hoje eu vou pegar o celular e vou gravar. Quando eu abro a câmera, eu olho e falo, nossa, que cara é essa? Ai, meu cabelo tá feio. Nossa, eu não passei maquiagem. Ah, vou pôr um filtro. Ai, fica tão estranho. Ah, peraí, amanhã eu gravo, porque amanhã eu vou me arrumar, vou no cabeleireiro fazer o cabelo, vou fazer uma maquiagem, amanhã eu gravo. Guardo o celular. Ou você se atreve, aí na hora de falar, as palavras travam. Dá um branco, né? Você não confia no conteúdo que você imaginou falar, porque você teve uma ideia, nossa, vou fazer um Reels assim, que a Mari falou para mim, para eu falar isso, isso e isso. Tá bom. Chega na hora, você não aglutina as ideias de forma coerente, e na hora de falar, ou você fala desconexo, ou você trava, ou você se torna prolixa, você começa a fazer repetições, ou usar aqueles famosos vícios de linguagem. Né, então, isso são vícios de linguagem que nós temos que abolir da nossa comunicação, porque isso é como se fosse uma pessoa que está parando para pensar, ou ela não gravou direito, né? Não visualizou bem o que ela ia falar, aí na hora ela começa a travar. Não fica uma comunicação clara. Certo? Aí, quando você se apresenta, acontece. Esse é o X da questão. Não, eu sei falar bem, eu treinei tudo, estou ótima. Dá um branco total. Se derem um microfone da tua mão, então, aí que o negócio fica muito pior. Porque é aí que você vai ver a sua voz ampliada, porque sem microfone pode ser que quem está lá atrás não te ouça, então são menos pessoas para te julgar. Agora, quando você põe o microfone na mão, literalmente todos vão te ouvir, né? Aí vem aquele, é o medo de alguém te julgar. Alguém, de repente, não dormiu bem à noite, aí faz... Abre a boca, aí você fala, ih, eu estou sendo chata. Ai, a minha fala está tão desinteressante que está dando sono. Só que você não sabe o que a pessoa passou. Porque aí você já tem aquela prevenção e tudo é motivo para você ficar receoso e isso começar a minar aquilo tudo que você se preparou para falar, né? Naquele momento, o quanto você se preparou para passar a sua mensagem e não conseguiu. Aí você pode começar a falar pausadamente, com aquela voz de abajur, aquela voz de sono, muito gostoso, calmamente, como se estivesse fazendo uma aula de meditação. Aí as pessoas vão dormir mesmo. Ou senão você começa a falar rápido, porque você tem que acabar logo, e eu já decorei, eu não posso esquecer. Se alguém parar para me perguntar, nossa, vai me dar um branco total. Então eu tenho que falar muito rápido. As duas maneiras são comunicações que não estão sendo efetivas. Aquela de soninho não é boa. A muito rápida, as pessoas mal vão entender. Ninguém está ali numa transmissão de um jogo onde o radialista fala daquele jeito rápido. Então, nós temos que dosar. Tem horas que eu falo dessa forma porque eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Mas tem horas que eu me empolgo mais, que eu falo um pouquinho mais rápido, porque eu quero que vocês interajam e engajem com o assunto que eu estou mostrando para vocês. Vocês notam que essa variação, essa oscilação na voz, na expressão, é conforme ela é condizente com o que eu estou falando? Se eu faço um gesto marcado, como
Antigamente eu era desse jeito, na minha trajetória eu cheguei a esse ponto. Quando eu falo, são duas coisas que eu quero falar para você. Eu estou utilizando a minha linguagem não verbal para também me comunicar. O que mais ativa o espectador, vocês acham? Você, claro, já se viu assistindo uma palestra, você já foi em eventos de network, que tem pessoas ali que estão falando. O que você gosta mais de ouvir e ver nessas palestras? Quando a pessoa usa aquela metáfora inteligente, fazendo uma analogia com o seu conteúdo, com algo que a pessoa tem de conhecimento comum. Quando as pessoas fazem uma pergunta reflexiva e estratégica que faz você pensar, que é o que estou fazendo agora nessa análise, eu estou fazendo vocês pensarem. Eu estou fazendo vocês fazerem uma autoanálise. Como eu faço, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, e também mostrando pontos que muitas vezes você não fala para as pessoas, mas quando você ouve eu falar, você fala, nossa, parece que ela está falando comigo. Como é que ela sabe que eu sinto tudo isso? Ou aquela pessoa que consegue fazer uma palestra, claro, conforme o tema, aquele humor sutil, eu gosto muito, né? E vou citar para vocês que eu admiro demais o Leandro Carnal. Ele tem uma oratória e uma verbalização maravilhosa. Ele é um homem super sério, até pelas feições, mas ele tem um humor, né, que ele cutuca e ele dá aquela risadinha de canto de boca que não tem como você não interagir com ele. E mesmo assim ele continua sendo sério, competente e passando conteúdo. Claro que conforme o tema, como dizia a minha neta, vó, você comeu palhacitos? Porque você está fazendo muita graça. Depende da hora, a graça pode fazer parte do contexto, mas depende do assunto. Você não pode, né, extrapolar. Vocês perceberam que até agora eu estou falando de extremos que nós, para conseguirmos ter a melhor comunicação, para a gente atingir o público de maneira assertiva, você tem que ter treino, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter alguma coisa que você tem em mente e você acha interessante transformar para aquele público que é o seu nicho, o seu público ideal. Como você gostaria de ver a sua mensagem, o seu conteúdo ser passado para as outras pessoas? Se você fosse assistir, você gostaria de que tipo de conteúdo? Só que muita gente faz essa pergunta. E, mais uma vez, não é sobre você, é sobre o outro. Porque, às vezes, o que você gosta não é o que a outra pessoa gosta. Às vezes, o assunto pode ser super interessante para você, mas para o seu público-alvo, não é. Nossa, fiz um post lindo, adorei aquelas cores, eu acho que todo mundo vai engajar. E você não recebe nenhuma curtida. Porque você gostou, você fez a pesquisa, você procurou saber o que o seu público, o que as pessoas que compram ou se interessam pelo que você vende, né, pelo seu produto ou seu serviço, o que elas gostam. Então, nós chegamos no ponto crucial, que é as estratégias de comunicação. Essas estratégias, em primeiro lugar, se você não sabe para quem você quer vender, você não sabe como falar, nem como agir, nem vai passar a mensagem certa para o seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Que hoje está sendo muito falado a sua persona. Aquela pessoa que é o seu cliente ideal. Não o que você acha que é, mas aquele cliente, o que o seu produto resolve de problema ou o que ele vai trazer, agregar de valor para esta persona. Nós temos que sempre pensar na dor que eu resolvo, no problema que eu sano, e se o meu produto realmente é compatível com essas dores, com esses problemas. Aí, para você engajar com as pessoas, você tem que demonstrar na sua fala qual o seu propósito. O porquê você está passando aquela informação?
O porquê você está atraindo aquele tipo de cliente, porque o seu produto ou serviço é realmente bom para você, cliente que está me assistindo. É assim que você tem que encarar. E nunca fale vocês. Se você está falando, fazendo um vídeo, né, um Reels, um Stories, você está falando para o olho da câmera, para aquele que está te assistindo. A pessoa que pegou o celular na mão e está te assistindo é uma pessoa. Então, ela tem que sentir que você está falando com ela. Nisso, você vai ter muito mais engajamento. As pessoas vão gostar da sua fala e vão começar a te seguir. Ai, mas qual o problema? Sinto lhe informar que nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai engajar e vai gostar da sua fala. E nem todo mundo está interessado no produto ou serviço que você está vendendo. Subliminar. Vendendo, estou falando com vocês, mas para o cliente, você não está vendendo nada. Você está mostrando o problema que você resolve e você está trazendo a solução. Essa é a grande diferença. Nós aqui estamos falando no bastidor do empreendedor, então nós falamos em venda. Mas nas redes sociais, isso fica subentendido, porque, obviamente, quando a pessoa está mostrando algo, agregando valor, naturalmente ela tem algo a te oferecer. Aí fica ao seu critério se vai adquirir, comprar, se você gostou, se você tem interesse. Não é mais sobre você, é sobre o outro. Essa é a grande diferença. Quando você chega num evento de network e chega com aquele olho de caçador, procurando um alvo, é esse que eu vou vender. Aí ela vai para o evento de network, tem 50 empresários, eu vou vender pelo menos para 30. Ela já até estipula o quanto ela quer vender. Aí ela chega com os cartões na mão e começa a distribuir cartões. Olha, meu produto é maravilhoso, viu? Eu tenho, olha, a solução ideal para você. Entre em contato comigo, eu vou te dar uma promoção, viu? Ó, para você hoje, 10%, 40%. Fica aquele desespero. Eu acho que vocês já viram algum vendedor assim? Eu já vi. Vários. Chega a ser trágico, mas é cômico. Então, você vê as pessoas perdidas, desesperadas, porque os boletos chegam, as contas chegam e ela tem que pagar, às vezes, o investimento que ela fez, os funcionários, ela se comprometeu com o marketing, ela tem que pagar as contas de consumo da casa, e isso vai deixando ela cada vez mais nervosa e preocupada. O que ela passa para as pessoas? O desespero, preciso vender pelo amor de Deus. Isso não engaja, e, infelizmente, não vende. Porque as pessoas gostam de comprar de pessoas seguras, de pessoas que sabem o que diz, que elas têm um embasamento, que elas sabem muito bem qual é a sua missão, qual é o seu valor, qual é o seu propósito. Ela fala com segurança, ela é animada, mas porém incisiva, e as pessoas ficam encantadas, primeiro, com o que ela ouve de você e depois com a proposta e o propósito que você está mostrando do seu produto, do seu serviço. Mas, quando você chega num evento de network, você quer engajar? Comece com perguntas, mas as perguntas direcionadas à pessoa. Você chega, aborda, dentro da mentoria eu tenho todo um passo a passo do como chegar no evento de network, porque quando você chega num evento e conhece as pessoas, aí você se aproxima de quem você conhece e vira aquela panelinha. Quando você chega num evento que você não conhece ninguém, você pode, às vezes, eu já vi muito, você pega um copo de café, vai para o canto e se esconde atrás dele. Porque você não conhece ninguém, como que eu vou conversar com essas pessoas? Eu não conheço ninguém. Mas tudo isso são técnicas de abordagem e o como você quebrar o gelo. Só que o primordial que eu tenho para falar para vocês, quando você conseguir falar com alguém, primeira coisa, qual é o seu trabalho? Todo mundo gosta de falar de si. O ser humano adora quando alguém se interessa e quer ouvir ele falar. Ali, você já criou uma empatia, já gerou um rapport, porque a pessoa, nossa, ela quer saber sobre mim. Ela já vai abrir um sorriso e falar, eu trabalho com isso, 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 e vai fazendo perguntas. Você é de onde? Nossa, que produto interessante, fala um pouco mais.
Quando isso acontece, a pessoa fica tão grata e feliz porque você se interessou pelo trabalho dela, que aí, por reciprocidade, chega uma certa hora, ela fala, nossa, falei de mim até agora. E você faz o quê? Aí sim, chegou a sua hora de fazer o seu pitch poderoso, encantar essa pessoa, porque ela já está nas suas mãos. Você já cativou pela empatia e ela está aplicando a reciprocidade com você. Então, fica muito mais fácil ela querer e se interessar sobre o que você fala, porque você já cativou ela antes. Só que nós estamos falando de eventos presenciais. Agora vamos falar de internet, reels, stories, uma live. Quando você grava, às vezes, uma live, um stories, às vezes você fala com a fala um pouco mais devagar, ou aconteceu alguma coisa, teve um momento, o texto estava maravilhoso, já aconteceu de você estar quase terminando e erra, gagueja, fala uma palavra errada, aí você fala, não, estragou o meu vídeo. Só que se você tiver ferramentas, aí sim eu falo para vocês o quanto é importante usar as ferramentas que estão acessíveis a nós. Vocês utilizam editor de texto? Vocês utilizam editor de vídeo? É preciso. Você acha que aquelas postagens lindas, maravilhosas que vocês veem dos grandes players é gravação de primeira? É feito num lugar normal? Não tem nenhum tipo de aprimoramento, né? Porque a pessoa ali põe um Photoshop, melhora a pele, dá aquele colorido bonito. Claro, gente, nós podemos ter a melhor comunicação, mas nós podemos fazer com que essa comunicação fique cada vez mais interessante visualmente, o que a pessoa ouve. Vamos pensar que hoje você está no trabalho ou, né, em trajeto, as pessoas não gostam, às vezes, de ouvir o áudio. Então, num editor de vídeos, você vai pôr uma legenda. Tem gente que o celular fica sempre no mudo, e quando tem um vídeo com legenda, vai ser muito mais fácil ela ver o que ela vai ler o que você está falando. Aí sim, se despertar o interesse, ela pode até abrir o áudio para querer ouvir a sua voz. Então, são todos técnicas, subterfúgios que a gente pode usar para o seu vídeo, a sua comunicação ficar cada vez mais interessante, clara, atraente, para cativar as pessoas, primeiro para saber quem é você, o que você está oferecendo, qual o problema você resolve e criar aquela empatia. A partir daí, ela vai começar a te ouvir mais e a se interessar sobre o seu produto ou serviço, se isso caber para ela. Mas vamos pensar na seguinte situação. Você criou uma empatia tão forte com essa cena que eu citei para vocês. Aí eu falo sobre o meu trabalho, para a pessoa, ela não se interessou, mas ela gostou tanto de você, ela achou a tua comunicação tão legal, você foi uma pessoa tão amável, que ela vai gravar na mente e mentalmente ela vai lembrar de alguém que pode consumir o seu produto. Aí chegamos na parte melhor que todo empreendedor tem que ter, QI. Não, não é mental, é quem indica. Porque hoje as indicações é uma grande ferramenta e é o que muitas vezes salva a pátria na hora de você fechar as suas vendas. Porque a indicação ela já vem com meio caminho andado. Porque a pessoa me ouviu, aí ela foi para casa, ou foi em outro evento de network, aí alguém chega para ela e fala, nossa, eu não consigo gravar vídeo, você grava vídeo? Aí a pessoa fala, eu até que eu gravo. Aí já vem na mente, nossa, você não sabe, eu fui num evento de network e eu conheci uma mulher, qual é o nome dela mesmo? Não importa o nome, mas ela trabalha com isso. Você acredita que ela fala muito bem e que ela consegue destravar a gente na hora de gravar vídeo? Fala, jura? Quem é? Espera aí, vou pegar o contato. É assim que acontece, gente. Parece simples, né? Mas é todo um passo a passo, um processo construído para você chegar nesse nível. Logo de cara,
como a mentoria Destravar Network, ela vai começar a te destravar. Claro que o treino, a repetição, a constância vai fazer com que você vá se aperfeiçoando. Não tem como, logo de cara, você ter a melhor comunicação. Eu não vou falar para vocês, nem vou vender gato por lebre, dizendo que você vai, por mágica, virar um orador maravilhoso. Mas você vai começar a ver a sua evolução. Sempre um dia melhor do que o outro. Sempre um dia melhor do que o outro. E quando você olha, a Joyce mesmo já deve ter vídeos dela como ela fazia antes e como ela faz hoje. Eu, que acompanho, né, toda essa trajetória, é gritante a diferença. É absurda a segurança, o como ela se expressa, até o jeito dela se comportar, se vestir, tudo melhorou. Porque ela foi passo a passo, frequentando eventos de network, falando com as pessoas, e isso é um treino. As oportunidades de network, como está nessa tela, são eventos presenciais, que podem ser palestras, workshop, reunião temática, rodada de negócios. Aí você tem que saber como abordar, o que falar, aplicar a escutativa e gerar empatia e rapport, que foi o que nós conversamos até agora. Nas reuniões 1 a 1, você tem que saber como convidar para uma conversa, como conduzir a conversa. Não é sobre você, é sempre sobre o outro. Quais as habilidades a estruturar o seu atendimento? Qual seria o melhor cliente para o outro? Você sabia que você pode gerar conexão quando você recomenda aquela pessoa que você conheceu para alguém? Quando você abre portas despretensiosamente, indica alguém, o seu amigo, a pessoa que você conheceu, para um cliente seu, isso é incrível, a pessoa fica muito agradecida. E o que ela vai fazer? Na reciprocidade, ela vai falar, não, o ser humano é desse jeito, né? Quando alguém faz alguma coisa boa para nós, a gente quer retribuir. É igual um vizinho quando entrega dá para você um pedaço, um bolo. Você fala, nossa, eu não vou entregar. Minha mãe mesmo falava, nunca se entrega uma vasilha vazia para quem te deu alguma coisa. Você vai ter que entregar com alguma coisa dentro. A mesma coisa somos nós. Nós temos em forma de gratidão, de reciprocidade, a gente quer ajudar. Aí começa, né? Vão começar os elos de fidelização, os elos de indicação. O network é sobre isso, gente. Então, você tem que saber como apresentar o seu trabalho para realmente ter efetividade no retorno, na conexão que você vai fazer, é plantar hoje para colher amanhã. Não tem como você começar a fazer algo, conquistar uma audiência e ter resposta na hora. Pode acontecer, sim, de você se conectar com a pessoa certa e ela aparece, eu já ouvi isso, nossa, eu estava precisando de você. Parece que você falando, eu já estava procurando o seu serviço ou o seu produto. Isso pode acontecer, mas não crie essa expectativa que todas as pessoas vão se ficar mega interessados no seu trabalho, no seu serviço. Você vai ter que despertar isso. Deixa eu passar aqui para o próximo. Aqui. Eu tenho a oferecer para vocês a mentoria que vai começar em maio. Essa mentoria são só 10 vagas, porque agora eu estou fazendo turma somente de 10 pessoas, porque eu quero dar o melhor atendimento e ser mais efetiva com aquelas pessoas. Não adianta eu pôr uma turma com um monte de gente que depois eu não vou dar conta. Agora eu quero abrir o áudio de vocês, para vocês contarem um pouco sobre vocês, e já vamos aqui estabelecendo já um pequeno network. Seria óbvio falar da Joyce, mas, André, você gostaria de falar, contar um pouquinho sobre você para nós? Teu áudio. Claro que sim. Grande honra. Para Débora e para Joyce, vai ser uma honra. Para Mari também.
Eu Sim, e trabalho depois vai com. ser falado para muita gente, tá? Eu sou treinador de animais há 30 anos e, na verdade, o que eu digo para as pessoas, eu treino o cão interno dela, né? Eu amo o que faço. Também trabalho com animais para publicidade, cinema, novela. Vocês já conhecem meu trabalho, só não sabem. Se vocês já ouviram falar do filme Cidade de Deus, eu sou o Sim, treinador das galinhas do filme Cidade de Deus. Então, o meu trabalho correu o mundo, né? Porque que treinar galinha maravilha. é algo um pouco inusitado, mas que abrange tudo isso que você estava falando sobre o não verbal. Nós temos 93% da comunicação não verbal, sendo que os cães, por não falarem, eles têm 100%. Então, através da voz, dos gestos, das atitudes, dos comportamentos. Fala, garoto, olha aí, Olha que lindo! tá vendo? Os Eu tô dois, falando. ele e Tem, tem uma cachorrinha o já bonitinho. escutando, porque Olha, lindo! que Olha, que bacana. É uma bonitinho! filhotinha, 2 Ando. meses. Oi? Eu não sei, a gente adotou. Então eu Que acho que vai delícia. ser mais ou menos com isso. Ele é filhotinho ainda. Filhotinho, filhotinho, olha que Olha, bacana, né? misturado com pastor, né, André? É, 4 meses. Não 4 sei, meses? aqui cada um fala uma coisa. Quatro É. meses. SRD, sem o SRD, né, sem raça definida, é uma incógnita, mas se bem direcionado e educado, você pode ter a melhor versão e aprender muito com ele. Um cachorro é Sim, muito engraçado, né? Porque parece que ele vem ali do nada, mas ele ensina tanta coisa na vida da gente. verdade. Para o seu filho, então, nem se fala. Olha, família Parabéns. afortunada sua, Débora, parabéns. Obrigada. Esse aqui veio de escolhida a dedo. Olha que delícia. Maravilha. É muito legal isso. E olha, vou te Vai fazer falar, 30 às vezes dias que tá com a gente ainda. 30 dias? Eu moro aqui em Santo André e peguei Aham. adoção aqui no Parque Central. Que legal. E como a gente perdeu um filhote o ano passado, meu filho Tá, queria outro. E aí eu falei pro meu marido que a gente não queria comprado. Aí tá. foi lá, mas chegou na feira, ele já abraçou esse aqui, é meu, é meu, é meu, é meu, trouxe embora. Depois você já vai ter uma aula gratuita comigo. Você pode me chamar, que eu vou te dar algumas dicas poderosas de como você se comunicar assertivamente com o cachorrinho. Ah, Ei, maravilha. que maravilha! Olha o poder do network acontecendo. Tá vendo? Vem Pode cá. ter certeza, vai ser uma grande honra. Olha, Olha que bonitinho. cachorro é Maravilha, muito bom. André. Você está em qual região mesmo? Oi? Você está com. Agora me fala do que você oferece, me fala do teu Claro, físico. eu estou aqui, eu tenho um hotel de cães, eu tenho uma creche de cães aqui na Granja Viana, o hotel fica em Cotia, eu atendo também a domicílio e pessoas que estão um pouco mais afastadas, eu tenho também esse trabalho online, onde eu dou consultoria, mentoria e ensino as pessoas de uma forma bem simples e eficaz a se comunicar, como eu disse, assertivamente com um cãozinho e ter o melhor, né, do seu cão aí, porque é um processo e vale muito a pena. Assim. Sim. E todo mundo ganha. O cachorro ganha, a casa ganha, as visitas ganham, os vizinhos ganham, pessoas que você nem conhece ganham também, porque é muito prazeroso quando você tem um cão educado na sua casa. Sim. É esse o meu trabalho. Não vamos mais deixar aquele cão terremoto, aquele cão que destrói tudo, aquele cãozinho que quer chamar a tua atenção de qualquer forma. Sim. Então, o André tem toda essa expertise para poder transformar, né, o seu pet, o seu filhinho, que a gente encara como filho mesmo, ele ser totalmente educado. Com as nossas crianças, a gente consegue, na palavra, educar. O animalzinho é como o André falou, tem que ser 100% não verbal, mas tem todas as conexões certas. Mas, Mari, as bases são as mesmas, sabe? Sim, as de comportamento, né? Direcionamento, regras,
atitude, limites. É igual a gente faz para filho mesmo. Igualzinho, porque igualzinho para filho, para funcionários, Sim. para os relacionamentos. Se você cria uma comunicação assertiva, é muito fantástico. Quando eu falo comunicação assertiva, eu falo do positivo. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Olha só o que é uma comunicação negativa e pouco funcional. Não pense num elefante. O Consegue? nosso cérebro não entende o não, não existe Não o não. entende o não. E aí eu digo para as pessoas o seguinte: se você quer ter uma comunicação assertiva, poderosa e eficaz, você sempre tem que dizer aquilo que você quer, nunca aquilo que você não quer. Independente de quem você está se comunicando, seja com um cão, com uma galinha, com o presidente de uma empresa, nos negócios, no seu relacionamento, quando você diz aquilo que você quer, você realmente está com uma comunicação super assertiva. Verdade, André. Você falou tudo agora. Porque é até incoerente, né? E criança, a gente vê muito isso. Vai pôr o dedinho na tomada, não coloca o dedo na tomada. Ela olha para você e vai lá. Não coloca, porque ela só ouviu dedo na tomada. O não. Porque o cérebro, ele ama ser bem direcionado, né? Sim. Então, se o não, ele faz um questionamento. Tá, se ela não quer que eu faça isso, o que ela quer que eu faça? Se ela não está dizendo o que você quer que ela faça, ela vai voltar a fazer aquilo. Sim. É bem dessa forma mesmo. Então, as bases de comunicação, seja com um animalzinho de estimação ou com um ser humano, se você é assertivo e positivo, você vai ser muito eficiente. Você vai deixar claro, né, a sua maneira de pensar e agir com as pessoas. Que maravilha! E você sabe que você acabou de falar o pilar da boa comunicação. E é com tudo. Nós falamos agora de pessoas, de crianças, de pet. O nosso cliente é do mesmo jeito. Sim. Se você tiver a comunicação assertiva, se você souber como encantar, como falar num direcionamento certo, é isso que vai acontecer. A resposta positiva que você vai receber. Você vai ter. É igual na hora de falar da sua empresa. Sim. Dizendo positivamente, você Sim. vai ter uma resposta positiva. Se você dizer aquilo que você não quer, você vai ter mais daquilo que você não quer. É verdade. Infelizmente é assim. E nós temos a grande tendência de ir para esse lado. Então, olha, quem estiver ouvindo aqui, diga sempre aquilo que você quer. Você vai ser muito mais assertivo, positivo e vai conquistar muito mais. Com muito Maravilha, mais. André. Muito obrigado. Deus abençoe, obrigado. Obrigada. Débora, agora fale sobre quem é a Débora e o trabalho que ela executa. Eu sou a Débora, sou de Santo André, eu sou enfermeira já há 18 anos, já trabalhei CLT em vários lugares, tanto laboratório quanto hospital, clínica, e de um tempo para cá eu estou partindo para a parte mais empreendedora, né, vamos dizer assim. Então eu faço, no particular, eu faço soroterapia no modo geral para gestantes, faço reposição de ferro, reposição de vitamina, e agora o que está muito em alta são as reposições num geral, né, de vitamina, de N produtos, né, que eles estão fazendo, a gente chama de combo, né? Então tem um monte de coisas que é colocado no soro e a reposição é muito maior, mais rápida do que por reposição de comprimido por boca. E só para ressaltar, a Débora é a minha enfermeira que faz a aplicação da soroterapia, que são uns ativos de vitamina que ela está aplicando a cada 15 dias, e eu estou vendo os ótimos resultados, mas com uma profissional de confiança. A Débora é a minha enfermeira. Tem soro para tudo que pode imaginar hoje, né? A medicina mudou muito, e hoje está muito em alta a medicina preventiva, né? Que é muito mais legal do que a que vai depois te encher, te entupir de remédio, né? Que não é legal. É o que a maioria dos médicos natural, hoje querem. Né, Débora? Essa soroterapia mesmo são ativos naturais.
Toda a parte que o nosso corpo, infelizmente, hoje não produz mais, né? A gente não dorme o sono adequado, não tem a reposição adequada de vitamina, por mais que a gente se alimente bem, não tem tudo que a gente precisa. Então, esse soro, ele é bem um boom mesmo, né? Então, tem para tudo. Tem para repor vitaminas, tem para repor, tem para queda de cabelo, tem para quem faz cirurgia bariátrica, cada um é um combo diferente. Tem tanto intravenoso, que é o que a Mari está fazendo, e também intramuscular, que a Mari também está fazendo, né? Tem as duas formas. E também faço a parte de perfuração auricular. Comecei com a perfuração de primeiro brinquinho de criança, né? Isso nas clínicas que eu trabalhava. Faço hoje, né? A clínica que eu trabalho, eu faço vacinação e fazia a perfuração. E com isso fui me especializando, então eu faço toda a parte de piercing, perfuração auricular, né? Aquele que tá na moda também, o visagismo, né? De fazer um monte de furo de orelha. A pessoa ajeita ali, põe do jeitinho que quer, um mais para cima, um mais para baixo. Então eu trabalho com esses produtos hoje, né? Que maravilha, Débora. Maravilha mesmo, e eu sou suspeita, né, para falar, porque eu já utilizo... A Mari está no meio do processo, né, Mari? Sim, nós começamos, nós fizemos a segunda, vamos para a terceira. Segunda-feira, dia 28, eu vou ter a terceira aplicação. Mas eu já estou sentindo os resultados, viu, Débora? Eu estou sentindo muito mais ânimo, muito mais energia, meu sono está bem reparador, e eu estou muito mais ativa. Eu já era ativa, agora eu estou muito mais porque eu não tenho aquele peso do desânimo, a falta de vitamina te deixa mais lenta, e eu, como estou na fase mocinha, né, eu estou precisando de muitas vitaminas para repor. Graças a Deus, agradeço o teu trabalho, viu, Débora? E é um prazer ter você aqui com a gente. Oi, amor? Eu que agradeço a confiança, né? Porque tem que confiar. Tá tudo bem que está aplicando o que a sua médica prescreveu, mas é uma aplicação, né? Sim, mas você sabe que se não for aplicado por uma boa profissional, poderia pôr por terra tudo, porque quem faz a manipulação do soro com os ativos é você. Se você não seguisse a sequência certa e não tivesse todo o protocolo de uma profissional, poderia pôr por terra tudo que foi aplicado. Simples assim. Né? Essa parte da profissionalidade. Essas coisas tem todo um detalhe que realmente faz a diferença, senão realmente um inativa o outro, né? Acaba indo tudo por água abaixo, realmente. Com certeza. Então, eu agradeço o quanto você está sendo profissional conosco. Obrigada, viu, minha linda? Obrigada. Agora chegou a hora da minha querida Joyce. Vamos lá, Joyce, se apresente. Olá, boa noite. Eu sou Joyce Monteiro. Eu sou treinadora comportamental de mulheres no climatério e menopausa. Foi a dor que eu senti, né, há algum tempo, e eu consegui superar todos os sintomas de inflamação do corpo, insônia, tudo que a mulher passa nesse período, né, de transformação hormonal no corpo. E eu ajudo mulheres a superar esses sintomas do climatério e que antecede a menopausa. E eu também estou em formação agora, atualmente, terminando minha formação como terapeuta especialista no universo emocional feminino. Então, eu consigo ajudar as mulheres no campo físico, mental, emocional e também espiritual. E porque eu acredito também que quando uma mulher se cura, as gerações se curam com ela, porque aí fora, eles querem destruir as mulheres, porque as mulheres são geradoras de vida, né? O sistema, ele quer atingir a família, quer destruir o lar, quer destruir a família, e a mulher, ela é mais atingida nesse sentido, e ela gera filhos, e tudo o que ela se curar, a geração, a partir dela, vai ser curada também. Não só os seus familiares, mas as pessoas que estão ao redor de uma mulher, né? Então, eu acredito, né, no potencial feminino, na mulher, e é isso que eu vou fazer. Faço já um treinamento comportamental com as mulheres, e depois agora eu vou atender na parte emocional também. Né? A autocura emocional, né, que vem da nossa própria história. Que maravilha, incrível. Só para esclarecer para vocês, a Joyce, ela se descobriu, né, terapeuta,
ela descobriu esse universo que ela poderia ajudar, porque ela, de formação, é uma assistente social, trabalhou por muitos anos em banco, então ela não tinha nada de network, ela não precisava se comunicar a não ser internamente ali, porque ela fazia um trabalho burocrático dentro de um banco. Depois, como assistente social, logo depois veio a pandemia, tudo, e quando nós começamos o nosso processo, porque ela começou comigo em processo terapêutico, depois migrou para mentoria, né? Ela falava, o que eu vou fazer? Fiz, Joyce, começa aí nos eventos, começa a conversar com as mulheres, com as pessoas que você vai descobrir. E dito e feito. A Joyce, de tanto ir, ela chegava e ela observava, porque ela era muito retraída, tímida, né? Ela observava e depois começava a conversar com uma, com outra. Hoje, a Joyce, vamos falar o português, claro, é a doidinha do evento, porque ela está em tudo quanto é evento. Se conectando com pessoas, ela teve abertura de portas, ela conheceu pessoas, as formações mesmo que ela está fazendo, foi devido ao network. Sim. Não existe como você ter contato com as pessoas e uma boa comunicação, você vai conseguir transformar tudo que você quiser. Não é verdade, Joyce? Fala para nós. Eu comecei através do network, e quando a gente se abre, né, para o novo, as coisas vão fluindo e vão se encaixando. Eu conheci a Mari através do network, né? Eu conheci uma pessoa num evento, e aí ela me apresentou a Mari, e da Mari eu já conheci outras organizações, outras pessoas, e assim a gente vai se encaixando. Eu já fui parar em Alphaville, né? Eu já fiz mentoria em Alphaville, eu já fui, como é que eu participei de um mastermind, né? E já conheci pessoas assim que eu nem imaginava ter contato. Então, assim, meu campo de network está bem amplo. Agora só falta eu, como é que fala assim? Terminar suas formações. Terminar a minha formação para começar a atuar, né? Mas, assim, em termos de relacionamento, eu jamais me imaginei sozinha, porque eu fui nesse evento sozinha, e através de um grupo que eu participava, que eu só conhecia a menina no grupo, nunca tinha visto ela pessoalmente, que ela é minha xará, Joyce, né? E ela foi fazer esse evento lá em Alphaville, ela colocou no grupo, eu falei, vou. Cheguei lá, não conhecia ninguém. E a única pessoa de contato, mas assim, que eu também não a conhecia pessoalmente, né? E aí desse grupo foram surgindo várias oportunidades, e eu fui conhecendo, e assim a gente vai, né? Devido a uma pessoa, eu já conheci N pessoas, né? Então o network é muito poderoso. E quando eu conheci a Mari, gente, eu era travada. Assim, hoje eu sou tímida, mas eu não sou tão travada quanto eu era. Eu fazia assim, eu era aquele que a Mari falou, eu fazia 30 vídeos para mandar um, né? E hoje não, hoje eu já consigo pegar o celular e já consigo falar, né? Do meu jeitinho ali, ainda meio tímido, mas assim. Claro, a gente tem que respeitar é um processo. a especificidade de cada um, gente. E é um processo, né? É assim, não é da noite para o dia, e assim, como ela fala, é treino. É treino, e a gente treinando e fazendo, a gente vai se aperfeiçoando e vai crescendo e despontando. Porque, como ela disse, eu trabalhei 21 anos no banco, back-office, né? Eu falava assim, quando eu falava com um cliente ali, né? Eu não tinha oportunidade de falar com muitas pessoas, e hoje não, hoje eu falo, eu aplico, eu participo de workshops, eu ministro workshops, né? Da área de emocional, autoestima. Então, olha a evolução, eu nunca me imaginei. Joyce. Eu nunca me imaginei. Ministrando um workshop? Não. Não. Sempre tem a primeira vez, né? Claro. Agora eu só preciso incrementar, né? Criar este negócio, né? E é o que eu falo na mentoria, tá com medo? Vai com medo mesmo. Simples Sim. assim. O medo, ele é um ótimo freio para você não meter os pés pelas mãos e para você não extrapolar. Mas o medo não pode te paralisar. Ele só Sim. pode ser um limitador para você não sair fora do ar, né? Até. Sim. Você ia falar, André? Não, perdão. Não, na verdade é aquilo que ela disse, né? A mãe do aprendizado é a repetição, né? E o medo é esse. Existe dois medos, o real e o irreal.
Esse irreal é o que nos bloqueia, mas ele também pode te impulsionar. Sim, Você, sim. né? Ele Então, só não pode ser um limitador. sim. E Parabéns, assim, Joyce, de verdade. obrigada. E assim, o meu processo começou tudo através da terapia, né? E assim, o processo terapêutico me ajudou a começar no autoconhecimento, que é muito importante. E assim, como eu superei e eu acredito e eu sei que funciona, porque eu senti na pele, né? Inclusive a Mari foi a minha última terapeuta, né? E, e é importante a gente se autoconhecer, a gente saber o que nos agrada, saber dizer sim na hora certa, dizer não na hora certa, se valorizar, se amar, se cuidar, porque a mulher, geralmente, ela vive para os outros, né? Ela vive no automático, ela vive para a família, ela vive para o trabalho, ela vive para os filhos, ela vive para os pais, ela vive para todo mundo. E aí vai vivendo e vai, vamos dizer assim, vai sobrevivendo, né? E eu estava assim, antes de entrar nesse processo de autoconhecimento. Só que, assim, a vida dá vários sinais. Se você não escuta, aí ela te paralisa. Aí ela faz você parar e falar assim: opa, me abandonei. Não, agora eu vou olhar para mim. Primeiro eu, depois o meu próximo. Né? Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar os que estão ao meu redor? Eu tenho que estar bem, né? E assim, se eu estou mal, a minha família está mal, meu marido está mal, meu filho está mal, e os que estão ao redor estão mal. Mas se eu estou bem, o ambiente fica bom, né? O ambiente fica bom. Por isso que eu falo, quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. E assim, eu me apaixonei por esse universo. Então, assim, eu já fiz transição de carreira de bancária para assistente social. E agora eu estou fazendo transição de carreira de novo, de assistente social para terapeuta. Que E maravilha! treinadora de comportamental de mulheres, né? Porque, assim, foi a dor que eu tive, a dor que eu superei, e, assim, eu tenho condições de ajudar essas mulheres a superarem esses problemas, né? E eu nem superar os problemas, evitarem os problemas, né? Porque eu Com aprendi pela dor, certeza. mas a gente pode aprender sem ter a dor, né? Antes de ter a dor, prevenção. Isso Prevenção. funciona a melhor coisa, o porquê desses profissionais. A Débora falou de uma forma que ela faz aplicações, ela tem todo um procedimento e um protocolo, e vamos pensar no evitar, no fazer a prevenção. O André, ele tem todo um protocolo para evitar transtornos, dor de cabeça, tem gente que devolve o bichinho, doa para os outros, ou até pior, abandona, porque ele não soube direcionar direito, o cachorro vira um terrorista e ele acaba querendo se desfazer. A Joyce teve todos esses processos para se autoconhecer. Ela precisava saber o que ela realmente queria. E foi através do network que ela conheceu o que ela precisou de pessoas mais experientes para conduzir, né? Não incentivar, mas conduzir e despertar nela esse interesse. Esse é o meu maior propósito dentro da mentoria Destravar Network. É fazer com que você desperte e entenda que a sua comunicação ela pode ser muito boa, mas se ela tiver uma estrutura, uma organização, isso vai ser muito mais efetivo na hora de você falar sobre o seu negócio e, consequentemente, obter vendas. Então, o que eu passei de dificuldade, a minha transformação, a minha trajetória. Uma mentora, quando auxilia o seu mentorado, ela evita que você passe pelos percalços que eu tive que aprender batendo de frente. Então, eu vou te dar subterfúgios, eu vou te dar técnicas, maneiras, eu vou te conduzir, claro, sempre pautado pela neurociências, pela psicologia, para conduzir melhor, porque um pensamento muda um comportamento que, obviamente, vai mudar um resultado. Então, eu faço toda essa abordagem conduzindo você da melhor forma para você chegar no seu resultado. Pode ser rápido? Pode. Pode demorar um pouco? Pode. Cada um no seu tempo. Não existe fórmula mágica nem o estalar de dedos. Nossa, fiz a mentoria da Mari, agora eu sou a Bambambam. Não é assim que funciona. Eu vou te dar a base, eu vou te dar a fundamentação, vou te dar os tópicos, o passo a passo. Aí, 50% é você que faz. O restante, o treino,
Aí sim, eu estou ali para te ouvir. Ah, Mari, gravei esse vídeo aqui, como é que ficou? Ah, o que você acha de eu fazer essa edição? Ai, Mari, eu vou fazer uma apresentação, me dá uma sugestão. Eu estou ali para te conduzir, porque a Joyce é prova viva, ela fez parte da minha primeira mentoria. Ela está comigo em todos os eventos possíveis, tem alguns que ela não consegue por causa da distância, mas é eu falar, Joyce, vou fazer uma formação, vou fazer um evento, a Joyce, estou lá. E não só ela, como as outras mentoradas. Quando eu reúno, eu falo que elas são minhas patinhas, eu vou e elas vão tudo atrás. Aonde eu estou, elas estão junto comigo. E eu adoro isso, porque é muito mais do que uma mentoria e não é sobre vender. Eu estou falando que network é sinônimo de relacionamento. Se você não tiver um bom relacionamento com o seu cliente, com os seus amigos, com a sua família, você não progride. Você não sai do lugar, você não avança para um próximo nível. Então, é isso que eu vim com esse workshop elucidar, mostrar para vocês uma possibilidade de transformação. Se fizer sentido, obviamente, né? Porque é como eu falei para vocês, nem todo mundo se conecta comigo, nem todo mundo tem essa necessidade, mas a pessoa sabe dentro dela, com a sua conversa interna, isso é para mim ou isso não é para mim. Então, eu deixo muito à vontade, eu não tenho a pretensão de vendas. O que eu ofereço na minha mentoria Destravar Network? Na minha mentoria, como ela é uma mentoria base, ela vai te dar o suporte, né, para você começar a transformar a sua comunicação. Eu proponho, claro, até para otimizar o tempo de vocês e também reduzir custos. Eu havia pensado em uma mentoria presencial. O custo ia ser altíssimo e nem todo mundo, como nós falamos aqui. A Débora em Santo André, eu também, perto de Mauá, e o André na Granja Viana e a Joyce na Zona Leste, na Vila Ema, né, Joyce? Você? Isso. Como é que nós íamos nos reunir na mesma hora, no mesmo lugar, com essas pessoas tão longe? Trânsito, combustível, então o online veio para quebrar barreiras e acabar com todo esse impedimento. Então, a minha proposta são 4 encontros online, igual nós estamos fazendo aqui. Aulas gravadas, porque todas as aulas eu faço a gravação, como eu estou fazendo com vocês pelo Google Meet. Aí eu transporto e mando no grupo da mentoria para você rever. E aí que acontece a mágica, porque a primeira aula você faz o seu pitch. Quando você chega no 4º encontro, que você olha como você estava fazendo o seu pitch, aí você vê, nossa, como eu estava falando feio, como eu não estava falando nada com nada. Aí você vê a sua evolução, porque é igual mãe com filho. Ela não vê o filho crescendo. As outras pessoas chegam perto e falam, nossa, esse menino cresceu demais, e você não percebe. Eu tenho também os materiais extras, porque eu mando, você tem 4 encontros, 1 por semana, só que durante a semana você tem tarefas, atividades, aí sim entra a análise individual. Então, você tem as aulas ao vivo em conjunto, porque um apoia o outro, e na semana você tem o meu acompanhamento individual. Você vai gravar vídeos e me mandar, eu vou ver a tua comunicação como está, a sua oratória. Nós vamos fazer práticas de textos, nós vamos fazer os treinamentos, você vai me questionar e eu vou te mostrando, e isso vai acontecendo individualmente. Aí, o que eu fiz o plus na minha mentoria, que antigamente não tinha. Eu estou ajudando a pessoa a ser o seu próprio iniciante no social media. Ele mesmo, você mesma, vai conseguir fazer a edição do jeito que você gosta, não vai ter que pedir urgentemente para o marketing fazer uma edição para você que vai te entregar talvez a semana seguinte. Eu, pelo menos, eu tenho essa urgência. Quando eu tenho uma ideia, eu quero fazer logo. Então, foi por isso que eu fui fuçar, fui aprender a mexer com, utilizar, né, o aplicativo CapCut e também o nosso queridinho aliado, ele não faz por você, ele te auxilia. Fazer uma programação do ChatGPT perfeita. Porque se você não
o programar para você, se você não fizer o texto correto e os comandos certos, ele não vai entregar a melhor performance. Tanto que a gente cria uma empatia até com o ChatGPT. Ele começa a responder as coisas para você, porque ele já começa a te conhecer. Ele entende a tua fala, ele entende o teu estilo de narrativa, e ele vai começando a responder você mais assertivamente. No final da mentoria, eu sempre faço um evento de certificação, que é para o mentorado se sentir a estrela do local, né, do evento. Ele vai fazer o seu pitch poderoso, eu convido outras pessoas, então torna um evento bem maior, e claro, é destravar o network dentro do network. Então, é este o pacote de um mês, às vezes dá até um mês e algumas semanas, porque conforme as datas, às vezes não bate, pode prolongar um pouquinho, mas é este conteúdo que dentro da mentoria Destravar você tem esse primeiro passo, porque basta dar o primeiro passo. Se você não começar do básico, você não vai se fundamentar como se deve para depois evoluir para próximos níveis. Este é a minha proposta de mentoria. Como é online, como é uma proposta para empreendedores, o que eu fiz? Aqui é a minha última mentoria, que foi no mês de março. A Joyce estava lá. Cadê a Joyce nessa foto? Eu acho que foi a Joyce. Ah, ela aqui, ó, do lado da Dri. Essa mentoria foi num ambiente muito gostoso, que é aqui em São Bernardo, mas eu estou começando a fazer parcerias com outras empresas para fazer eventos mais abrangentes. Então, claro, eu vou fazer evento em São Paulo, sempre promovendo a melhor comodidade para todos fazerem parte desse evento. Então, o que eu gostaria de perguntar para vocês? Tudo que eu falei até agora fez sentido para vocês? Pode abrir o microfone e falar. Para mim, sim, né? Eu tenho interesse em mudar meu modelo de negócio em relação ao adestramento e criar um outro modelo, né? E eu acredito que pode vir bem realmente a somar muito com o que eu quero estar fazendo a partir de agora, né? Então tem tudo a ver com o meu novo modelo de negócio. Sim, porque a sua comunicação dentro do seu negócio, direcionado, né, aos pets, aos cachorros, como que você trabalha, você já tem a expertise e o modelo já preparado. O que você está querendo mudar e agora fazer uma nova prospecção é de qual cliente você quer, o cliente melhor, assertivo, para você não lutar por preço, e sim pelo valor que você tem. Essa Claro. é a diferença, essa comunicação, né? Uhum. Com pessoas. Os bichinhos são muito mais receptivos, amorosos e sinceros. O problema é lidar com pessoas. Mas são as pessoas que nos trazem elementos. Elementos, né? Então, nós precisamos disso. E aí, Débora, o que você achou? Não, é bem bacana, para mim também faz sentido. Eu ainda não sou uma empreendedora, vamos dizer assim, né? Eu tenho alguns pacientes particulares, mas ainda sou uma CLT. Então, ainda tudo isso para mim é tudo muito novo, né? Mas então, faz você sentido, está sim. no ponto certo, como é tudo muito novo, você já está se fundamentando, né, para isso ser para você uma abertura de portas. Se você é uma CLT ainda, você pode ter certeza que quando você entrar no mundo network e começar a se sentir nessa autonomia de fazer o seu trabalho para as outras pessoas sem ter vínculo efetivo, aí sim é um passo a passo, uma elevação que você vai ter e um empoderamento, aí sim você vai largar tudo que é o que a maioria faz. E, na verdade, ela já está começando com o pé direito, viu, Mari? Está com você. Obrigada, que maravilha, obrigado. Eu que agradeço aí, de verdade, a oportunidade. Eu fico falando, né, poxa, agora hoje é sábado, né? E
Nossa, muito gostoso esse papo, né? Essa nossa conversa aqui, um grande aprendizado rolou aqui, sabe? Então vejo o Sim. quanto Porque o as que eu pessoas que não estão aqui agora estão perdendo, mas vão sim, poder vão assistir no assistir. momento Sabe o delas, né? que uhum. E elas vão estar muito afortunadas, viu? Porque realmente Ai, é muito obrigada, André. diferenciado aí, Mari. O Parabéns. meu propósito é esse, André, de despertar. Tudo Uhum, que foi falado aqui foi para você imaginar, se ver na situação, começar a pensar, se analisar, claro. ver. Nossa, eu gostaria de realmente ser diferente. Ah, eu queria falar melhor. Ah, aí você já começa a projetar a elevação da sua empresa, a mudança da CLT para empreender. Isso vai te dando motivação, porque você vê que é possível. Claro. Eu estou mostrando aqui para vocês possibilidades. A Joyce é uma prova viva aqui dessa conexão e dessa possibilidade. E estamos falando de, se a gente for parar para pensar, de pouco tempo. Uhum. Foi no meio do ano passado, né, Joyce? Nós não chegamos nem ao meio Há desse um, ano há e um ela já ano ainda. teve Uma Sim. mudança radical. essa transformação. E a cada vez mais. Daqui Porque Eu, depois que não você tem mais começa, volta. não, você começa e vai assim. Só a se você Joyce não falando, quiser não crescer. Oi, a Joyce falando, eu me identifiquei muito. Eu sou uma pessoa que eu já tentei gravar vídeo e não me vejo. Nada, de jeito é nenhum. possível, é possível. Se Assim, eu, fazer postagens, montar algumas coisas, eu até consigo. Mas vídeo, Minha não linda, a sai. Joyce, em todo evento, em todo lugar que ela está, ela já é conhecida, a gente até procura, todo mundo procura. Joyce, você gravou aquele momento, né? Ela está lá falando, gravando, ela passa o evento todo gravando. Ela pegou o gosto, né, Joyce? sim, daqui a pouco eu vou fazer eu vou mudar para ser filmmaker também. Vou ser filmmaker, fotógrafa. Que legal. Não, Isso é tão fantástico. gostoso, gente. Eu vibro com cada conquista. Eu vibro quando essas meninas têm uma evolução. Quando elas falam, nossa, Mari, a Samantha foi uma, que é uma dessas fotos, que foi uma das palestrantes, ela tinha uma loja de roupa online. Hoje, ela está falando tão bem, ela abriu a loja física, está indo de vento em popa, está maravilhoso. Então, eu vibro com as conquistas. Muito É legal. isso Porque, que eu quero para é aquilo vocês. que você falou, né, Mari? Pessoas compram de pessoas, né? Então, Sim. se você tem uma comunicação gostosa, agradável, né, gera muita confiança, isso te faz ser diferente. Estar, né? em- Sim, porque aí você não está vendendo nada, André. Você Claro, simplesmente está fazendo o seu melhor, a sua expertise e as pessoas querendo consumir de você. Essa é a grande diferença. esse é o diferencial, né? Não é você É, vender, mas as pessoas quererem consumir o que você tem para oferecer. sim, sim. Se a gente Claro, for parar para pensar, vender, você se vende o tempo o todo. tempo todo, Você claro. se vendeu para sua esposa para conquistar ela, para depois ela querer casar com você. A Com gente certeza, vende imagem, a gente vende a nossa reciprocidade, o carinho que você dá para os outros, claro, porque a gente quer algo em troca. É igualzinho, só muda a moeda de troca. Nós claro. precisamos de um trabalho onde nós temos que tirar o nosso sustento e ter o nosso lucro, porque a gente investe na nossa empresa. Sim, Eu investi muito dinheiro em formações, em especializações, eu invisto na mídia, faço as conexões com as pessoas e faço cursos o tempo todo, então eu invisto em mim. Então eu preciso ter esse retorno para eu continuar investindo, porque quem para no tempo também não cresce. nunca. É isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês a minha proposta. Hoje, a mentoria está no valor de 997. Mas para os grupos de mentoria, como eu estou fazendo online, e eu estou fazendo para as pessoas terem muito mais oportunidade, eu estou fazendo com esse valor de 497. Sendo que ainda tem mais oportunidade. Se você pagar no Pix, você tem 10%, 447. Se você pagar no crédito à vista, que aí você põe para a data melhor do seu cartão, você paga 472. Ou, se você quiser, tá apertado, também não pode, nem no Pix, nem no crédito à vista,
eu tenho a forma de crédito em até 12 vezes. Você não vai pagar nem R$ 40 por mês para fazer esta mentoria. A minha turma vai começar agora no próximo mês, né, na primeira semana de maio, já começa essas próximas turmas. Então, fica o convite para vocês veem o que fez sentido, se vocês querem estar junto comigo nessa jornada, e que no próximo evento, Joyce, que eu sei que você vai estar junto, obviamente, que nós estejamos juntos para comemorar essa certificação, fazendo muito network assertivo. Agradeço a presença de vocês imensamente. Mari. Oi, amor, pode falar. Tô dentro. Tá dentro, meu lindo? Que maravilha! Então eu vou te Acho que eu vou ser a primeira. Eu já vou para cima. Aí. São dois. Que maravilha! Vocês vão sair outra pessoa dessa mentoria. Tenho certeza. A Débora vai ficar expert em gravar vídeo. Que bom, Débora. Você vai largar esse CLT, vai olhar mais para esse menino lindo que você tem, para esse baby agora que chegou. Eu quero ver você voando alto, minha linda. E o André, então, agora nesse novo empreendimento, esse homem tem um amor tão grande por esses bichinhos que ele merece cada vez mais crescer. E eu quero estar ali, ó, vibrando junto com vocês. Com certeza, Mari. Eu vou mandar os links no WhatsApp, aí vocês escolhem a melhor forma e eu já coloco vocês no grupo, já que já está separado, silenciado, para começar a mentoria. Agradeço demais Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Joyce, meu amor, muito obrigado mesmo. E você sabe que você pode contar comigo a hora que você precisar, e nós estamos juntas sempre. E eu quero continuar com vocês. O meu grupo de mentoradas, porque eu tenho um grupão, que eu vou só colocando os mentorados dentro, já está crescendo. Então, quando eu tenho um evento, eu mando lá. Gente, vai ter um evento. Pessoal que pode, vai. Vai acontecer um workshop. O pessoal vem. É que, às vezes, por ser num sábado, aí o pessoal, Mari, não dá para eu entrar, eu tenho que dar atenção para minha família. Mas eu sei que você grava, eu vou assistir. Ok? Agradeço a paciência e o amor de vocês estar aqui. E sabe qual é o amor que vocês têm? Por vocês. Porque a gente, quando dispensa algo para alguém, não é pelo outro, é por você. Vocês acreditam no amor que vocês têm pelo que vocês fazem. A Débora está como CLT, mas o amor que ela tem pelo que ela faz vai crescer muito mais quando ela começar a trabalhar para ela. O André, a mesma coisa, né, André? Tem outro sabor, né? Tem. Na verdade, eu trabalho para mim desde que eu me conheço por gente, né? É verdade. Meu primeiro trabalho foi vender sorvete de bacana com preço de banana. Olha, já tinha até jingle, já tinha até slogan. Tinha. Era engraçado. Hoje eu olho para trás, eu sou tão grato por aquela época, porque eu consegui entender os valores que tinha por trás daquele processo, né? E hoje eu trabalhando com os cães, na verdade, é isso, os valores que eu entrego na vida das pessoas. Então, sempre foi muito, muito importante isso para a minha vida, né? Mas esse também... é o sabor de empreender. Você trabalha pelo que você acredita, você trabalha do jeito que você gosta, você faz o melhor por você, e às vezes você é o pior carrasco que se você tivesse um chefe, tá? Porque a gente cobra muito mais quando você está à frente de tudo. Com certeza. E engana-se quem fala, eu vou empreender porque eu quero mais tempo, porque eu quero ser livre. Em termos. Você tem que saber como conduzir, porque às vezes você pode virar um escravo pior do que se você for funcionário do seu próprio funcionário, então tem que tomar cuidado. Né? É verdade. Muito obrigado, gente. Agradeço mais uma vez. E nos vemos na mentoria que vai começar agora, primeira semana de maio. É isso aí. Estou muito contente, muito, muito, muito. Está perto. Passando essa rodada de negócio, já na outra semana nós já começamos, ok? Deus abençoe a vocês. Obrigado, Mari.